Olá, bem-vindo você de volta a mais um Curiosity. Esse é o segundo episódio da série do programa. Eu sou o Carlos Ruas. Eu sou o Pirula. E o tema de hoje vão ser os dinossauros. Mas não todos eles, só alguns. Os mais curiosos e divertidos e legais que vocês não conhecem nos filmes. Eu selecionei aqui 5 dinossauros que eu acho que são bem interessantes e que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, a menos que você seja um paleontólogo ou um daqueles nerds malucos que ficam pesquisando dinossauros na internet. E o nosso amigo Pirula, ele é biólogo, paleontólogo. E, bem, como eu não sou nada disso, eu vou fazer o papel daqueles programas de culinária, que você é o cara que sabe cortar, passar, não sei o que, eu sou aquele idiota que fica, oh meu Deus, ele corta e passa ao mesmo tempo! Número 1. Nigersaurus taqueti, ou taqueti. Um saurópode daqueles herbívoros com pescoço bem comprido, que foi encontrado no Níger em 1999. Saurópode. Saurópode é o pescoço. É o grupo, isso, é o grupo dos pescoços. Em busca do Vale Encantado. Isso, todos esses dinossauros do pescoço comprido são saurópodes. E esse Nigersaurus ele é um bicho muito interessante. A característica mais bizarra dele é que ele tem a boca em forma de pá. Todos os dentes dele estão aqui na parte da frente, o focinho dele é achatado. Ele não tem um dente no fundo? Nada, ele tem só uma coisa achatada. É uma régua. Bom, é uma régua. É uma régua com os dentinhos, parece um pente mesmo. E ele é o único dos vertebrados de 4 patas, digamos assim, que tem o focinho mais largo do que a cabeça. E ninguém sabe por que disso, né? Assim, que vantagem teria, que tipo de planta seria útil para ele. Porque, bom, nenhum desses bichos mastigavam, isso tudo bem. Tinha que ser mais para arrancar. Então, ele parecia daquelas escavadeiras, né? Cara, eu acho que se ele fosse do universo dos Flintstones, eu acho que ele seria um grampeador, sabe? Você dá uma folha assim, ele... cara. Devorei a minha vida. É, pra fazer isso. Bem depressivo, sabe? Depressivo, coitado. É, daí uma teoria. Né? E uma outra coisa muito curiosa é que todas as aberturas do crânio do bicho, né, aquelas aberturas que deixam o crânio mais leve, que servem para passar nervo, músculo, elas eram muito grandes. Então elas deixavam muito poucas pontes de osso para ligar o crânio ao focinho. Então todos os ossos que ligam o crânio ao focinho dá menos de 1 centímetro quadrado. E é muito louco pensar como que mesmo tendo tão poucas pontes ósseas ligando, é um crânio resistente. Então é um dinossauro super curioso. E bem diferente. Número 2. Continuando na linhagem dos saurópodes, eu peguei um outro que eu achei bem interessante. Esse é pescoçudo também. Esse é argentino. Os argentinos também têm alguns bichos bem bizarros. O Maradona dessa época? Não, ele veio depois. O Amargasaurus. Tá? Amargasaurus? Amargasaurus, é porque ele foi encontrado em La Amarga. É um lugar, é a localidade. Não é porque ele tinha gosto de café. Qual é a peculiaridade do Amargasauro? Ele tem as espinhas neurais do pescoço muito longas. Aí você vai perguntar... O que são espinhas neurais? Isso, muito bem, nobre amigo. Espinhas neurais são aquelas estruturas que a gente tem na parte de cima da vértebra. Sabe aquilo que você sente aqui nas costas? Sim, quando a pessoa magra faz assim, você vê... Isso. Alguns saurópodes têm aquela estrutura em V, bifurcada, mas curtinha. Okay. O Amargasauro não. O Amargasauro tinha 2 projeções gigantescas assim. Ele tinha um chifre. Em cada uma das vértebras. É muito estranho, porque aí você vê todas aquelas vértebras com aquelas projeções enormes. E aí você pergunta, por quê? Por quê? E ninguém sabe se tinha pele por cima, fazendo como se fosse uma vela, ou se aquilo lá tudo era carne e era tudo rodeado e ele tinha só um pescoção gordo. Isso era pra talvez atrair a fêmea. Se atrair a fêmea. Né? Ninguém sabe. Maior, mais... uma coisa assim, se era um determinante para afastar predadores. Mas são estruturas que os outros bichos têm curtinha e a deles eram compridas. Tem gente que é assim, né? Os bichos tinham curtinha e a dele era... E outros tinham comprida, né? Acontece, Tá né? certo. Na natureza é assim, né? Está falando de vértebras. Vamos lá, o terceiro? Terceiro! Pachyrhinosaurus. Gostei desse nome. Pachyrhino. Pachyrhino. Sabe como é que compõe a palavra? Não. Pach quer dizer grosso e rhino quer dizer nariz. Dinossauro nariz grosso. Então. Ou seja, é o primeiro bullying registrado da história. Nariz grosso!
E ele era agressivo por causa disso, né? Descobriu agora. O Pachyrhinosaurus, ele pertence àquela família dos dinossauros com chifre, que o pessoal mais conhece é o Triceratops, né? Que são 3 chifres famoso. Aqui. Mas o Pachyrhinosaurus, qual é a questão mais relevante dele? Ele tinha só as protuberâncias para o chifre, só que sem o chifre de verdade. Ele tinha só uns cucurutos, assim, uns caroços, assim, 2 em cima do olho aqui e um no meio do nariz. Aí, no começo, o pessoal não sabia se era o chifre que tinha quebrado. Que poderia ter quebrado o chifre, né? Alguma batalha, né? Alguma disputa. Depois eles acharam vários fósseis dos bichos assim. Exatamente iguais. E com as outras construções, até 3 espécies de Pachyrhinosaurus. Então, o bicho tinha um cucuruto. Ele, ao invés de chifre, ele tinha só esses caroços no nariz. É um bicho muito estranho. É um bicho do Canadá. Eles falavam francês, não? Não, lá é inglês. É inglês. Lá é inglês. Na parte que fala Isso, inglês. então eles falam inglês. Eles não falavam com biquinho, né? Não. Mas eles tinham biquinho. Ah, mas eles tinham biquinho. Tinham biquinho, mas não então falavam tem uma biquinho. origem francesa. Tem, consegue fazer. Tem um biquinho mais fácil. Por favor. Terizinosauro. Terizinosauro? É. Abraço, povo do Piauí. Opa, Oi, Teresina. Não. Não foi encontrar Teresina. Não, e também não foi em homenagem à dona Terezinha. Eu também ia perguntar isso. Então. Eu estou sem opções agora. Tá sem opções, é verdade. Na verdade, esse bicho foi encontrado na China. Ah, tudo faz sentido agora. Na verdade, isso daí também vem do grego. Terizinosauro seria, traduzindo, terizino seria como se fosse cortar, então é como se fosse lagarto de foice. Lagarto de foice. É. Ah, mas bonitinho. Por quê? Porque esse bicho tinha as garras muito compridas, desproporcionalmente ao tamanho dos braços. Absurdamente comprido. É. Eu já posso adiantar e falar que eu adorei esse dinossauro. Desse que você mostrou foi o meu favorito. Eu achei ele muito style, assim, muito foda. Parece um Digimon, sabe? E nenhum filme representa ele. Não, ele é um bicho muito pouco conhecido. Aquelas enciclopédias que eu tinha de dinossauro quando era pequenininho, aqueles altos. Ah, mas naquela época ele não era conhecido ainda. Não era conhecido. Na verdade os era. filmes também não mostram. O pessoal só conhecia as mãos. Por isso que chamava de lagarto de foice. O pessoal não sabia como era o resto. O pessoal achava que era daqueles dinossauros tipo avestruz no começo, porque também andava com as mãozinhas assim. Só que o que acontece? Depois que acharam os fósseis mais completos, da mesma família, né, eles descobriram como é que ele era. Que ele tinha esses brações, ele tinha as pernas mais curtinhas, o rabinho curtinho e o pescoção comprido. Com uma cabecinha pequenininha, sem dente. Não, e o pessoal calcula que como ele tinha esse formato, essa compleição, e ele devia comer muitas plantas, né, devia se alimentar mais disso, como ele já não devia ter um trato gástrico, digamos assim, próprio para digerir plantas, ele devia meio que ser tipo um ruminante, que nem as vacas. Então por isso que o pessoal geralmente desenha ele com aquele barrigão, porque seria mais ou menos para armazenar todos aqueles acessórios digestivos. E o bicho tinha pena. E o bicho tinha pena, que legal. É muito bizarro, né? A evolução é uma coisa sensacional, porque ou é evolução ou é Deus Maker. Tipo... Deus Maker, né? Sobe aqui, faz assim, vou botar garra, tom, e agora eu vou dar vida. E enche de pena. Enche de pena. Eu adorei. Não tá pela bundinha, vai pra lá. Pega a argila. Muito próximo. 5! E aí, finalmente, um dos que eu mais gosto, e que foi um dos últimos a ser descrito. Acho que ele foi descrito, não sei se foi ano passado. Ele chama Yi-Ki. Cara, eu me lembrei muito do Cavaleiro Zodíaco. Yi-Ki! Eu não assisti a Cavaleiro Zodíaco. Ok. Não pegava manchete lá em casa. Sério, cara? Isso é um trauma meu. Hashtag Peru, estamos com você. Sentimos sua dor. Enfim. Iki. Ele chama Yi-Ki. Ok. É em chinês. E, na verdade, todos os membros dessa família foram descobertos na China. Os Scansoriopterygídeos. Uau, que incrível! São dinossauros do ramo que já está quase chegando nas aves. E eles também são raptores. Eles tinham dentinhos bem fininhos, mas eram um ramo de dinossauros muito provavelmente arborícola. Você comentou comigo antes que eles se assemelhavam aos morcegos, por exemplo. Mais ou menos, era como se fosse uma mistura. Ele tinha penas, até que ele tinha um rabão de pena, bem comprido. Ele tinha os dedos muito longos, e toda a família tem dedos longos. Mas esse Yi-Ki, especificamente, tinha 2 dedos, o terceiro e o quarto, eu acho, bem compridos, com um osso acessório, inclusive, que sustentava uma membrana de pele, que nem os morcegos. Que nem os morcegos. Então ele tinha os 2, ele tinha uma asa
de ave com penas e também uma membrana de Que bicho tecido. bizarro, cara. É Avatar, você vê no Avatar aqueles Caralho, bichos inventados, sabe? assim. Não, e ele devia planar, voar, alguma coisa assim, Sim. devia viver nas árvores mesmo. E ele era pequenininho, não passava desse pequeno. tamanho assim. Não. E ele devia pegar inseto, provavelmente, né? Porque desse tamanho, Sim. com os dentinhos na boca, devia... Esse tipo de adaptação também aconteceu no mundo dos répteis uma vez, com os pterossauros, que são aqueles bichos que voavam nos filmes. Só que os pterossauros não são dinossauros, né? O pessoal geralmente acha que são, mas eles são... Não são dinossauros. Mas eles são parentes próximos, mas não são dinossauros. São parentes próximos de dinossauros. É. Bom, foram 5. E agora? Como é que a gente encerra? Vocês acabaram de conhecer 5 dinossauros que não conheciam. Você acha que eles não conheciam? Mas eu não conhecia. Você já conhecia? Então, Você coloca nos comentários aqui se você já conhecia. Duvido. É isso. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Clique em joinha se você gostou. Ah, e até essas coisas Compartilhe também, com né? seus amigos. Pois é, compartilhe, divulgue o canal, o programa se você está gostando. Inscreva-se no nosso canal. Exatamente. E continue acessando, continue assistindo. E até o próximo Curiosity.